A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para estarmos estudando a segunda lição do nosso trimestre e tem como título Uma Travessia Extraordinária. O nosso texto áureo se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14, no verso 13, que diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Êxodo, também no capítulo 2, no verso 23 até o verso 25. E diz assim o texto de Êxodo 2. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Também tem outro texto que eu gostaria de ler com os irmãos, que está em Êxodo 14, 15 e 16, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Glória a Deus. Aí estão os nossos textos que nós vamos estar estudando nessa manhã de domingo. Estamos diante, irmãos, de uma história bíblica fantástica, né? Que é lembrada até hoje pelos judeus, né? Até hoje eles contam, né, o que Deus fez através de Moisés quando eles ainda eram escravos no Egito, que Deus enviou Moisés, Moisés foi para eles um libertador. Essa história é muito conhecida, mas só para contextualizar, Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, quando ele foi chamado para libertar este povo, conforme nós lemos aí no texto, que já dá uma alusão a tudo isso que nós vamos falar. Moisés foi chamado por Deus para ser o libertador do povo de Israel. Vocês lembram, né, irmãos, que Moisés estava apacentando as ovelhas e ele olhou para uma sarça e a sarça estava com fogo, mas a sarça não se consumia. E ali Deus se revelou a ele, Deus chamou ele para uma grande obra, porque a gente vai ver aí no decorrer da lição que Moisés ele não foi só chamado para ser somente o libertador do povo. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho disso aí. Porque Moisés, o povo estava cativo há 400 anos, né? Nós conhecemos bem essa história, né? Servindo ao Egito, servindo a Faraó, sendo oprimido, porque eles cresciam em quantidade, né? E a palavra de Deus fala que quanto mais o Egito, quanto mais Faraó oprimia, mais o povo crescia, mais o povo se multiplicava. Porque, irmãos, até no meio da dificuldade, da adversidade, nós podemos entender que Deus estava no meio daquele povo, que o povo estava ali porque foi consentimento de Deus, porque Deus permitiu, né, que eles estivessem ali, né? E a gente vê que Moisés ele não foi só chamado para conduzir o povo além do Mar Vermelho, para tirar o povo do Egito e fazer o povo atravessar, não. Moisés não foi só o libertador deste povo, ele foi também legislador e ele foi profeta em Israel. É interessante que a gente entenda, né, essa parte. Moisés, irmãos, foi tão especial para Deus, eu vejo desta forma,
que ele foi o primeiro profeta a receber, a escrever e a ensinar as revelações do Senhor. Por meio de Moisés, irmãos, o Senhor planejou moldar Israel em uma comunidade separada. Deus queria fazer de Israel o seu povo verdadeiramente, um povo que não viesse a se corromper com as coisas do mundo. E assim também o Senhor quer fazer com a sua igreja, né? Ele quer que a sua igreja seja uma comunidade fiel a ele, assim como ele fez com este povo, quando ele chamou Moisés para libertar o povo, para tirar o povo daquela terra de escravidão. Ele também faz isso ainda hoje com a tua igreja. Ele quer que a sua igreja seja um povo separado para ele, porque é isso que Deus quer. Deus quer de nós fidelidade, e foi isso que Deus pediu para este povo no Egito. Passando, irmãos, para a nossa travessia, né, extraordinária, que é o título da nossa lição, uma travessia extraordinária. Passando para esse tema, irmãos, diante desta introdução, desse apanhado aí que a gente começou falando aí, do chamado de Moisés, né, de como ele ouviu Deus falar com ele e atendeu o chamado de Deus. Diante dessa introdução, podemos destacar que Moisés obedeceu a chamada ou o chamado do Senhor. Mas o sucesso desta empreitada estava garantido porque, na verdade, irmãos, não foi somente porque Moisés atendeu o chamado do Senhor, não. O sucesso dessa jornada estava garantido porque Moisés sabia que não era por ele que a vitória viria. Moisés sabia que o sucesso desta caminhada, dessa jornada, dessa empreitada que o Senhor tinha colocado nas mãos dele estava porque o Senhor iria na frente dele. Oh, glória a Deus, aleluia. Moisés entendeu isso, irmãos. E a melhor coisa do mundo é ter a certeza de que Deus está conosco. É ter a certeza, irmãos, de que na nossa caminhada o Senhor se faz presente. E Deus, ele falou, foi muito claro com Moisés, quando ele falou em Êxodo 3:14, ele falou para Moisés, né, estou com você. Né? Quando ele falou para Moisés assim, ó, eu sou o que sou. E você vai dizer para os filhos de Israel, quando você chegar lá, eu sou, me enviou. Aleluia. Deus, ele deu a Moisés uma certeza, irmãos, na presença dele, que Moisés não tentou voltar atrás. Moisés entendeu que verdadeiramente era o Senhor que estava falando com ele e era o Senhor que estava mandando ele ir socorrer aquele povo que tinha clamado, conforme nós lemos na leitura introdutória. O povo clamou e o Senhor ouviu. O povo clamou e o Senhor se lembrou deles. Aqui a gente abre um parêntese aqui, irmãos, para lembrar da importância da oração, da importância do clamor, da importância da dependência do Senhor, porque esse povo, para eles, não tinha mais saída, e a saída para eles foi clamar. E não é diferente na minha e na tua vida. Muitas vezes a gente se depara com situações que para nós não tem saída. Mas o segredo está aqui, clamar. Porque toda vez que um povo de Deus clama, o Senhor ouve e o Senhor responde. Assim como ele respondeu esse povo no Egito, ele também está com os ouvidos atentos para estar ouvindo o meu e o seu clamor. Né? Que esta lição de hoje, ela venha trazer fortificação para a nossa vida. Que essa lição de hoje, ela venha abrir o nosso entendimento, dizendo que se o mar está na tua frente, você pode atravessar, porque se o Senhor estiver contigo, nada vai te deter. Vamos acreditar, irmãos, que o Senhor está conosco nesta caminhada, assim como ele estava com este povo aqui, nessa caminhada, quando ele falou para Moisés, né, vai e diga ao povo, eu sou, me enviou a vós. Que nós possamos ter essa certeza, que eu sou, está conosco, e por isso nós vamos poder prosseguir.
Poderemos prosseguir, irmãos, porque esta é a garantia da presença de Deus. A gente vê que Moisés, ele caminhou porque Deus deu a certeza da sua presença. Era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó que estaria com ele. E ele entendeu esse chamado do Senhor. E entendeu que o Senhor estaria na frente dele e ele foi caminhar. Ele foi obedecer aquilo que o Senhor tinha mandado com que ele fizesse. Quando Deus chama, ele capacita, irmãos, e direciona. E ele vai na frente. Não diga não posso para o Senhor. Não dê desculpas para Deus. Moisés até tentou dar algumas desculpas para Deus, dizer que ele não podia, que ele não ia conseguir, que ele não era capacitado. Mas o Deus que chama, ele capacita. E a gente vê nesse texto, a gente vê dentro desta lição, dentro dessa travessia extraordinária, que por mais que seja difícil, aos nossos olhos, a empreitada que Deus tem colocado nas nossas mãos, que Deus tem nos chamado para fazer, precisamos obedecer e crer que Ele está na nossa frente, que é Ele que vai fazer com que nós alcancemos a vitória. Porque verdadeiramente, irmãos, no Novo Testamento diz, sem mim nada podereis fazer. E é verdade isso, o próprio Jesus falou isso. Sem mim nada podereis fazer. E a gente precisa entender esta fala do nosso Senhor, porque Moisés entendeu quando Deus o chamou e quando Deus falou, o grande eu sou, estará contigo. Ele acreditou e ele foi na força do Senhor. E é assim que nós precisamos fazer, caminhar na força do Senhor, acreditar que Ele está conosco, que Ele está na nossa frente. O caminho do mar, irmãos, a gente viu no Êxodo 14, no verso 15, Deus chama Moisés e fala para Moisés assim, dize aos filhos de Israel que marchem. Ô glória! Dize aos filhos de Israel que marche. Diz a palavra do Senhor que Israel saiu do Egito de forma triunfante. Eles não saíram de qualquer maneira. Eles não saíram como perdedores, eles não saíram como um povinho sem nada, não. Eles saíram de lá de maneira triunfante, porque foi o Senhor, com a mão forte e poderosa dele, que tirou eles de lá. E quando o Senhor tirou Israel do Egito, o Senhor tirou Israel com riquezas, com posses. E conforme eu já falei no início, era um grande número de pessoas, era uma multidão, já era uma nação. Quando Deus tirou eles de lá, porque ali no meio da adversidade, Deus deu crescimento para aquele povo, porque Deus já sabia, já tinha um propósito para ser cumprido naquele povo, naquela terra, naquela gente. Deus tinha um propósito, um compromisso com aquele povo, irmãos. E não é diferente comigo e com você. Deus tem um propósito e um compromisso com a minha e com a tua vida. Então, o que nós precisamos fazer é o que está escrito na palavra do Senhor. Marchar, não parar. Deus tirou aquele povo de uma forma triunfante daquele lugar. Isto foi, irmãos, conforme eu falei, a mão forte do Senhor que tirou eles de lá. As mãos poderosas do Senhor, não foi qualquer um. Não foi de qualquer maneira. Por isso que o tema da lição é travessia extraordinária, porque não tinha como acontecer se não fosse pelas mãos do Senhor. E é isso que a gente precisa entender. Nessa caminhada, irmãos, eles chegaram a um lugar chamado Pi-Airote. E neste lugar, eles se viram encurralados. Ali estava o povo entre o mar e um penhasco. Sem saída, irmãos, eles estavam. E para piorar a situação, a história, para dar uma piorada nisso tudo aí, eles não só estavam diante do mar e à beira de um penhasco, não. Ainda tinha o exército de Faraó que vinha com fúria atrás deles para matar, para destruir. Porque a ordem que Faraó deu foi que destruísse aquele povo de tanto ódio que ele estava. Porque, infelizmente, ele não viu com os bons olhos
as coisas que Deus fez, os milagres que Deus fez, as maravilhas que Deus fez. E assim, irmãos, muitas vezes o mundo nos olham para nós e não conseguem entender as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Olham para nós e não conseguem ver os milagres que Deus tem feito na nossa vida, interpretam de maneira errônea. Mas que nós, com este texto bíblico, com esta lição, a gente possa entender que Deus tem feito maravilhas e milagres na nossa vida e nós só precisamos permanecer nele para ver ainda mais e mais e mais coisas maravilhosas acontecerem. Sinceramente, irmãos, olhando para esse contexto que eu acabei de falar, encurralados entre o Mar Vermelho e entre os penhascos, né? O mar, só para a gente ter uma ideia aqui, né? Eu creio que a maioria dos irmãos já até estudaram isso, mas o Mar Vermelho, ele tinha aproximadamente 1.900 quilômetros de comprimento, mais ou menos 300 quilômetros de largura, e chegava até em alguns pontos, irmãos, ter 2.500 metros de profundidade. Facinho de se apavorar, né? Olhando para uma situação dessas, irmãos, a gente pensando, nos colocando no lugar dos nossos irmãos no passado, né? Que muitas vezes a gente fala, o povo não teve fé, o povo não acreditou, que foi o Senhor que tirou eles do Egito, mas tentem imaginar uma situação como essa, diante de um mar com toda essa extremidade, né? Esse comprimento, essa largura, essa profundidade. Imaginem, tenta imaginar você numa situação dessa, o que você faria? Eu fiquei pensando nisso, irmãos, meditando nisso. É muito fácil a gente se apavorar. Hoje, a igreja se apavora com muito menos. Hoje, nós, né? Nós, a igreja, quando eu falo a igreja, eu falo de nós. Nós temos tentado até parar por coisas muito menores, mas que diante dessa situação aqui, diante desse esclarecimento que o Senhor está nos dando hoje, a gente possa entender que no meio da adversidade, que Deus dá ordem para marchar. Vamos abrir um outro parêntese aqui, irmãos, e vamos olhar para a nossa caminhada. Vamos olhar para a nossa caminhada. Quantas vezes, irmãos, nós já falamos que íamos parar porque não estávamos aguentando mais? Quantas vezes a gente já negou fazer algo que o Senhor mandou fazer porque a gente se achou incapacitado para fazer? Não deixe, não permita que as adversidades da vida te tirem da posição que o Senhor quer que você fique. Não permita que as adversidades da vida venham te fazer parar, porque Deus tem uma grande obra para fazer através da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes olhamos para a nossa caminhada, para o que está na nossa frente e queremos parar. Achamos até que vamos morrer. Como o povo de Israel na frente do mar. Eles acharam que ia morrer. Acharam que para eles não tinha mais jeito, que não iam conseguir. Mas a palavra de Deus para a nossa vida hoje é: eu sou o que sou. Eu estou com você. Continue. Tenha certeza que eu estou na sua frente. E todo medo seja lançado fora nesta manhã em nome de Jesus. Que todo medo, que toda incredulidade venha ser jogado por terra nesta manhã em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Você vai atravessar este mar que está na tua frente. Foi assim com o povo de Israel, de maneira extraordinária, de maneira maravilhosa. Eles conseguiram, porque na frente deles ia o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E tinha ali, irmãos, um homem comprometido com Deus, que era Moisés, que estava fazendo exatamente aquilo que o Senhor mandou que ele fizesse. E foi a força e a fé de Moisés que fez com que aquele povo não parasse, não desistisse. Até quiseram parar, até quiseram murmurar,
Mas o líder que estava na frente dele estava direcionado por Deus e tinha certeza do seu chamado. Que essa palavra sirva para mim e para você. Que nós possamos ter certeza do nosso chamado e que nada venha nos fazer parar e que nós possamos verdadeiramente acreditar que o grande eu sou está na nossa frente, não tem mar que venha impedir o agir de Deus na minha e na tua vida. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Já encerrando, irmãos, a nossa meditação desse dia, desta lição. Outro ponto interessante de se destacar é que na caminhada de Israel teve proteção de dia e de noite. Na caminhada de Israel teve proteção de dia e de noite. Olha, irmãos, prestem atenção. Essa proteção era para os filhos de Israel. Essa proteção era Deus presente para guardar e livrar o seu povo. Deus colocou coluna de fogo e colocou uma nuvem guardando o seu povo. O que foi a proteção para Israel, irmãos, foi ruína para os egípcios. O que foi milagre para a vida de Israel foi morte e destruição para os egípcios. A mesma nuvem, a mesma coluna de fogo que guardou os filhos de Israel, que guiou os filhos de Israel, que protegeu os filhos de Israel, também fez com que os egípcios fossem confundidos. Fez com que os egípcios fossem atropelados, que serviu para eles como pedra de tropeço. Leiam lá em Êxodo 14, no verso 24 e 25, que fala sobre isso. O que a nuvem e a coluna de fogo fizeram para aquele povo. Mas voltando para Israel, irmãos, nesta travessia maravilhosa, Israel marchou, Israel prosseguiu. Israel, diz a palavra do Senhor, que nesta travessia chegou do outro lado em milagre. Eu creio, irmãos, que nesta manhã o Senhor está nos guardando. E o mesmo milagre que aconteceu na vida de Israel também pode acontecer na nossa vida. Israel chegou do outro lado milagrosamente com os pés enxutos. E do outro lado agradeceram e celebraram, porque Deus os havia livrado de uma maneira sobrenatural. Para encerrar, irmãos, hoje nós podemos agradecer por tudo que lemos na palavra. Mas hoje em especial, nós devemos lembrar do Cordeiro que se entregou por mim e por você. Hoje, nós devemos nos lembrar que Cristo vive. Glória a Deus. Cristo vive. O Senhor, o Cordeiro Imaculado, que se entregou por mim e por você, ressuscitou para que nós tivéssemos vida. E hoje nós também temos motivos para agradecer. Hoje nós também temos motivos para celebrar tudo que Deus tem feito por nós. A nossa vida também tem sido uma travessia extraordinária. E nós precisamos crer nisso. E nós precisamos contemplar que Deus está na nossa frente e através da fé nós possamos prosseguir e prosseguir em milagre e prosseguir confiando que o Senhor sempre estará conosco, porque foi o próprio Jesus que falou: estarei contigo até a consumação dos séculos. Israel passou milagrosamente pelo Mar Vermelho, chegou do outro lado e celebrou. E que nós possamos passar nesta vida que o Senhor tem permitido que nós vivamos de uma maneira também extraordinária. Que o mundo possa ver os milagres do Senhor na nossa vida. Que o mundo possa ver nós, a Igreja de Cristo, atravessando mares, pulando barreiras, quebrando cadeias, para a honra, para a glória e para louvor do nome do Senhor. Que o Senhor fale melhor, né, em cada coração, através dessa leitura bíblica, através dessa lição maravilhosa, e que nós possamos verdadeiramente continuar. E a palavra de ordem é: diga ao povo que marche. Fiquem na paz
e até mais.